Espírito Santo repousa. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu entrar aqui nesta live. Deus é fiel. Se eu conseguir entrar, né? Pronto. Deus é Pai. Boa noite, Deus abençoe vocês. Tamo junto. Se vocês escutarem uma criança chorando, é os vizinhos, tá bom? Vamos só esperar aí o Eduardo entrar para que nós possamos começar, iniciar o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o assunto do ator, né? Vamos ver o que vai acontecer. Do ator, como é que é o nome dele, gente? Padre de Nova Friburgo, na região de Serrana do Rio de Janeiro, foi denunciado à polícia por homofobia após o discurso feito em uma missa de sétimo dia em um vídeo publicado na internet. O ator Bernardo Duguin. Vamos lá, vamos falar sobre isso hoje. Vamos abrir a nossa mente para esse assunto que está tão atual, né? Eduardo, meu filho, você já está presente? Vamos lá, vamos procurar o Eduardo aqui. Boa noite, meu querido Omar. Que a paz de Jesus e o amor de Maria seja no seu coração. Raíssa! O Yuri já entra, viu, gente? Já tá resolvendo um probleminha aí. Mas já entra. Louvado seja Deus. Deixa eu procurar o Eduardo. Ver se ele já está a posto. Vai, telefone, me ajuda, bebê. Boa noite, Eda. Deus te abençoe. Não é aqui não, Omar. É aqui, ó. Eduardo. Ok. Alguém pode me dizer se o som tá legal aí? Já mandei o convite para Eduardo. Já ele entra aqui conosco. Bora botar para quebrar. Bora. Bora, Eduardo já entrou também. Eu já te mandei o convite aí, viu, Eduardo? Deixa eu clicar em você assim, ó. Eduardo. Pronto, já mandei o convite de novo. Enfim, né? Hoje é um dia especial, mais um dia especial no que a gente vai. A igreja não precisa de defensores. A igreja precisa de santos, né? Daqueles que buscam a santidade, daqueles que correm atrás da verdade. E o nosso objetivo aqui é expor a verdade para que as pessoas sejam libertas através dela. Vamos lá, aqui, Eduardo já mandou, aceitei. Ok. Deixa eu procurar Eduardo de novo aqui, gente. Eduardo. Ok, convidei. Eduardo, meu filho, agora é com você. Ei, gente, a paz de Jesus, Maurício. Ixi, tem muita gente boa aqui hoje. Vamos lá! Tô vendo a parede aqui. Parede, tudo bem com você? Tá chegando, tá chegando. É isso aí, gente. Olha, hoje nós vamos comentar aí, conversar um pouquinho mais a respeito dos últimos acontecimentos que a igreja tem vivido, né, das perseguições que os padres, os pastores da nossa igreja têm vivido, mas estamos cientes de que venceremos essa batalha sempre porque a igreja de Cristo está viva e existe sobre ela uma promessa, né? Existe sobre a igreja de Cristo uma promessa. As forças do inferno não prevalecerão sobre ela. E é isso que eu gostaria que você colocasse, pontasse a sua credibilidade nessa promessa. As forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E é nisso que baseamos a nossa fé, né, nesse momento atual em que nós estamos vivendo, nessa igreja caminhante Fala aí. comigo, meu Seja irmão. Tudo bem-vindo, bem? igreja! Como é que A você... paz, Tudo pessoal. bem, Boa graças noite a para todo Deus. mundo. Hoje, Tudo na um pouquinho aqui paz. atrasado, aqui, correria. Menino, nada, ainda tá dormindo.
Faz ele fazendo parte. trabalho de escola das meninas aqui, minha esposa, enfim, eu fazendo outros trabalhos. Também não. Mas e aí, tudo bem, gente? Bem, todo mundo me escutando bem aí? Tá Que bom. bacana? É isso que eu queria saber aqui também. Tá, acho que tá certo. A internet deu uma Se travada no estiver ouvindo início, mas bem agora eu aí, só acho dá que vai um dar oi pra certo. gente aí, pô, porque hoje o assunto aqui ele vai necessitar que vocês tenham bastante atenção aí, né? É Basta. isso. Me fala qual que é o tema, Então ou vamos lá, você vou escrever escreve aqui, aí. ó, o tema. Ó, Tá top. o crime do padre de Nova Friburgo. Vocês ficaram sabendo, Friburgo. pessoal, desse Isso acidente mesmo. aí que teve com o padre, hein? Nova Friburgo. Esse crime aí que esse padre cometeu, coitado. Pois é, rapaz, eu tô com a É. página aberta aqui Não, sobre a então vamos só reportagem, viu? contextualizar o pessoal. Na verdade, o Yuri tá chegando ainda. Vamos dar início então, né, cara? Como perdeu o costume. Quando o Yuri Sim. chegar, ele vai entrar também, a gente começa. Então vamos, em nome do Pai, Espírito Santo. Amém. A nossa proteção, a vossa proteção Amém. recorremos, Santa Mãe de Deus, nossas Jesus, necessidades, muito livrai-nos de necessidades. todos os males e perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom, pessoal, vamos lá. Amém. Omar, Amém. você viu aí essa semana que rolou aí uma. Eu coloquei o tema aí, se você quiser fixar aí, pessoal. Aproveite e acha o Yuri Ah, já, que tá, parece que ele entrou beleza. já. Ele É acabou porque de eu não entrar tinha aí. visto. Entrou. O que que Entrou? acontece, pessoal? Ótimo. Olha só, não sei se vocês Deixa todos eu. aí estão por dentro, né? A gente tem que dar visibilidade, às vezes, para essas coisas, né? Olha lá, tem uma pessoa que já está falando aqui que é lá de Nova Friburgo, ó. Infelizmente, esse assunto vou falar aqui essa semana. Maravilha. O André aí está Beleza. falando. André Bravo. André Bravo, Bem. isso. Fala, meu irmão Yuri. Boa noite, Saudações, boa moçada. noite. Cheguei na hora. O Ué, que foi? ué. Tô tentando te colocar, você já entrou? Entendi. O E bicho aí, eu não tô entendendo mais e aí, nada. pessoal, assim, ó, a Mas gente viu tudo aqui, bem. tem um Andrés aqui de lá. Teve um evento aí, um ator, né? Um ator aí que acho que não é tão conhecido, porque eu nunca vi ele na vida. Eu não sou muita referência de atores, Também não, porque não. tem muito tempo que eu não perco tempo com não atuo. Não atua. E esse cara, Tô ele teve brincando. numa missa, né? Ele teve numa missa lá, era uma missa de sétimo dia em Nova Friburgo, né? Os familiares dele ali provavelmente perderam alguém. E o padre, durante a homilia, o padre, ele falou alguma coisa, segundo esse ator, né? Eu vou até ler aqui o que ele falou, porque tem na reportagem, né, que ele vai e fala assim que o padre estava falando sobre. Eu estou tentando achar aqui, mas não vou ler, não. Eu vou falar aqui que é mais fácil, né? Eu, E eu sei que pode resumo, falar. só para resumir a história, para a gente não ficar perdendo tempo contando o caso, né? Que provavelmente muita gente que viu isso. E ele foi, o padre, na homilia, ele falando algumas coisas que o demônio ele usa hoje, de várias coisas para entrar na família, entrar nas casas Tá das entrando nas pessoas, para casas destruir das as casas das pessoas. pessoas, enfim. Naquela homilia que a gente não sabe qual o contexto que ele estava ali para abordar dessa maneira, e ele vai e fala, né, que inclusive através da união entre homens e com homens, mulheres com mulheres, o diabo usa disso para entrar nas casas. E aí aquele ator que estava lá, né, não sei o que, Doug, o nome do cara, ele se sentiu com um discurso de ódio, né? Discurso de ódio, homofóbico. Olha só que nível que a gente está chegando, né? E aí esse cara sai de lá, diz ele que na hora ele saiu com o namorado dele, né? Diga-se de passagem. Levantou, saiu da igreja, ou seja, ele estava lá com o namorado. Ele é um cara que pratica a homossexualidade, diferente de que é homossexual. Desculpa, tem uma tendência homossexual e não pratica, né? Que é o problema todo é esse, é a prática. E aí, beleza, o cara foi embora e diz ele que, né, aí fez todo um drama, ele é um bom ator, porque o vídeo que ele tá no Instagram dele, a pessoa inocente se emociona pra caramba, sente uma pena, assim, né, daquela atuação que ele teve ali, e ele fala que ele foi e fez um boletim de ocorrência e denunciou lá o padre por discurso de ódio, homofobia, o escambau a quatro, né. Então, o que é o problema? Por que a gente trouxe isso aqui? Então, a gente tá falando, né, o tema da live, né, o padre de Nova Friburgo, né. Porque para muitos, na verdade, inclusive muitos que se dizem católicos, né, porque batizaram na igreja e frequentam de alguma maneira a missa os finais de semana, ficaram do lado do ator, né, acharam que o padre foi infeliz, que o padre não devia ter feito aquilo, que está excluindo, papapá, essas coisas todas. Então a gente queria fazer aqui hoje uma análise, né? Eu quero começar a análise aqui junto com os meninos,
a gente pensar o seguinte, eu não quero nem dar muita atenção para essa questão do cara dele ser católico ou não, porque, a meu ver, o cara, para fazer uma coisa dessa, ele não tem conhecimento nenhum da fé católica, né? Então, assim, ele estava ali, ele pode ser um cara que foi batizado, que veio de uma família que ele recebeu o batismo na igreja católica, mas há muito tempo ele desconhece a catequese, ele não sabe de onde passa as coisas dentro da igreja. Muito menos pelo fato dele estar dentro de uma igreja onde lá se prega uma doutrina e ele se incomodar com isso. Então você vê que é um cara que você não tem que dar credibilidade para esse cara, porque ele está totalmente alienado da realidade. É um cara que está dominado pela cultura moderna da ideia de, né, desse mimimizinho, dessas coisas todas, de que não pode dizer, não pode dizer. Essa manipulação da consciência que a gente tem vivido, né, pelo Estado, através do Estado, através das leis que o Estado vai colocando. Né? Então esse cara, eu não vou dar muita atenção para ele aqui, porque eu acho que não cabe. Né? Ele é um, assim, no bom termo da palavra, ele é um ignorante. Ele não conhece a fé, ele não conhece nada. Ele se sentiu ofendido porque ele já está doutrinado a isso, né? E ali dentro ele ouviu. E outro detalhe, que a gente não precisa ser inocente, ele fez isso para se promover também, é óbvio, né? Que ele é um ator com 15 mil seguidores, ele tem menos que você, Omar, muito menos que você. Então ele quer audiência, ele quer que brilhe a estrela dele e arrumou um caminho para chamar atenção para ele. Mas o que a gente deve ficar esperto aqui, pessoal, e aí eu vou pegar o Código do Direito Canônico, esse livrinho aqui que está na minha mão. Esse livrinho aqui no Cânon 747, ele fala o seguinte, ó. A igreja, a quem Cristo Senhor confiou o depósito da fé, para que, com a assistência do Espírito Santo, ela guardasse santamente a verdade revelada e perscrutasse mais profundamente, anunciasse e expusesse fielmente, compete o dever e o direito nativo, independente de qualquer poder humano, usando também de seus próprios meios de comunicação social, de pregar o evangelho a todos os povos. Compete à igreja anunciar sempre por toda a parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas. Então, olha só, a igreja, detentora da verdade revelada, que é a verdade por si só, né, que é a encarnação do verbo, que é onde a gente começa, né? Então ali a igreja tem essa verdade, ela tem a doutrina que veio a partir da revelação. A igreja, o Código de Direito Canônico, ele fala, a igreja ela é o dever dela anunciar essa verdade. Então, a partir do momento que a gente tem um bispo, e aqui eu não estou, como sempre a gente tem que falar isso aqui, porque, né, toda vez a gente tem que falar a mesma coisa, para o pessoal entender. Tá falando mal do bispo, nem sei qual que é o bispo de lá, na verdade eu vi o nome dele aqui, mas enfim, de Nova Friburgo, não estou falando isso. A gente está analisando um fato, um caso específico. Esse, por quê? Porque o que aconteceu, pessoal? O bispo, depois do ocorrido, do padre, ele soltou uma nota, de diocese soltou uma pedindo desculpa para o ator. Eles pediram desculpa para o ator, porque o ator se sentiu ofendido. Meu Instagram vai derrubar aqui por causa de tempo, cara, essa porra aqui. Depois, se eu cair, eu vou voltar, você me chama de novo. O bispo, ele pediu desculpa por causa da ofensa. Ele falou assim, perdão, a gente não queria isso, porque a gente tem que estar aqui para falar do respeito, do acolhimento a todos. Então, assim, o primeiro erro é esse. Por quê? Porque o bispo, ele, diante de um fato que já é uma manipulação do Estado, ou seja, o Estado incutiu na cabeça das pessoas uma ideia de discurso de ódio, homofobia, coisa que sempre houve, né? Não o fato em si, a gente entende que não pode existir uma homofobia, ninguém aqui é a favor disso, né? Só que foi criando uma nova linguagem, uma nova forma de abordar as coisas. E nesse instante, a atitude desse bispo, o que ele faz? Ele se curva diante do Estado. Então, a religião que guarda o depósito da fé verdadeira, né, que a gente pode dizer que eu acabei de ler aqui, que tem o dever de ensinar a verdade revelada, ela se curva à religião do Estado. Né? Ela se curva à religião que se impõe sobre nós nesse instante, né, através de uma série de coisas. A gente viu semana passada a PL lá 2630, né, que é da censura, que a gente não pode deixar isso aprovar, pessoal. A gente não pode, a gente tem que rezar e incomodar os deputados para que isso não seja aprovado, porque senão a gente acabou a liberdade nossa. E agora a igreja, nesse instante, o bispo, com medo talvez de um rebuliço midiático, uma série de coisas, vai lá e pede desculpa e manda o padre, por obediência, escrever também uma carta de desculpa. Então, a gente vive de fato uma crise muito grande. E não é uma crise só dentro da igreja, é uma crise de personalidade. As pessoas não têm mais
função, elas não conhecem mais os seus deveres, né? Assim, me parece que estão perdendo até o senso de dever, né? Dentro do próprio clero e fora, né? Porque um bispo, uma hora dessa, primeiro, ele não tinha que jamais deixar o padre sozinho, né? Quando ele se expõe pedindo desculpa, ou seja, no fim parece que por trás ele carcou o padre, né? Por trás ele ia ter chamado o padre no canto e detonar. E os outros irmãos do padre, né? Será que deram apoio? Então a gente vive um período extremamente terrível e a gente precisa jogar luz sobre isso, né? Então, pessoal, primeira coisa, a gente não precisa concordar com tudo, todas as opiniões dos bispos. A gente precisa entender isso. Uma coisa é a obediência ao munus da igreja, aquilo que nos pede como orientação, como um sacramento, como uma doutrina e tudo. Agora, quando o bispo, por exemplo, faz uma situação como essa, nós como leigos, a galera de Nova Friburgo deveria o quê? Se reunir em peso lá no bispo, conversar com ele. Falar, peraí, senhor bispo, o senhor quer que então não se pregue a verdade? Porque a gente estava dentro da igreja, o padre estava dentro da Santa Missa, e ele está sendo processado por estar falando dentro. É a mesma coisa de eu estar aqui na minha casa, hoje aqui, né, com meus filhos, educando meus filhos, o vizinho escuta eu gritando com meu menino, dando a chinelada nele, ele me chama, manda me prender, porque eu tô batendo no meu filho, corrigindo meu filho. Né? Porque, na verdade, isso até pode, né? Então, assim, Exatamente. é muito grave. A gente precisa ter atenção para isso e entender a função da igreja. A igreja, ela existe para pregar a verdade e anunciar. Qual é o direito canônico? O padre, ele é padre para isso. Ele não pode se sucumbir, não pode mudar a linguagem dele para poder agradar as pessoas, né? Ele tem que pregar o que? A conversão. E aí, se a gente vai um pouco mais na frente, no cano 768, para você falar, Yuri, olha só o que fala, os pregadores da palavra de Deus, qual é o direito canônico? Os pregadores da palavra de Deus apresentem aos fiéis, principalmente, o que se deve crer e fazer para a glória de Deus e a salvação dos homens. Então, assim, ó, a pregaçãozinha aí que fica passando um melzinho na boca de todo mundo, que não está indicando o caminho de salvação, de conversão, porque esse padre ele só fez isso, ele só falou, pessoal, porque assim, ó, você pegar Romanos, você pegar Gênesis, pegar Deuteronômio, tá tudo lá na Sagrada Escritura, a revelação tá lá. Lá já condena a prática homossexual. Então o padre ele só repetiu. Agora, assim, não, então vamos rasgar isso aqui porque é discurso de ódio. Então tá de sacanagem, né, pessoal? A gente tá vivendo um tempo que a gente tem que ter consciência, porque o que vai nos restar e o que faz a gente ser católico de verdade é uma consciência livre. Se a gente deixar o Estado nos dominar, se a gente começar a agir conforme o Estado quer, porque isso é a religião do Estado que está se impondo, né, sobre nós, e a igreja, infelizmente, parte do clero, e esse é um exemplo. É só a gente lembrar da época da pandemia, como que o clero se curvou à doutrina do Estado, pô. A religião do Estado falou, não, é a ciência, a deusa ciência, né, que agora é a deusa ciência. Então, assim, a gente precisa ter atenção nisso. Fala aí, seu Yuri, Omar. Ah, desculpa aí, viu, gente? Cheguei atrasado, tava na correria ali embaixo, mas... Ô, Duyu, eu vou ser um pouco cético hoje, aí vocês vão acrescentando a espiritualidade. Porque eu tô aqui com alguns livros, e hoje eu tô assim, com o primeiro livro, que não é um livro de fé, né? É a Constituição Federal do Brasil, só pra gente ver que a PL, Duyu, ela já foi aprovada. Ela já existe, né? Ela já existe, né? Então, assim, ali é um furdunê para a gente tentar amenizar. Porque, na verdade, o próprio PL é que ela vai obrigar as coisas, né? Não, mas aí me entendam. Olha só, já é obrigado. Olha aqui, que interessante. O artigo 5º da Constituição, de 88, que ela tem um viés 89% ideológico, a realidade esquerda. Na época... Quinto, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mentira, velho. É mentira, né? O rico, ele tem um privilégio. O deputado, ele tem um privilégio, né? Se você for amigo do sujeito que é magistrado, você tem privilégio. Então, isso aqui é a realidade de Marx dentro de uma metáfora, ela não existe. Só que quando você pega o artigo 5º e o inciso 6º, ele vai dizer o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Vos pergunto, o que o padre falou é algo voltado à realidade litúrgica, bíblica? Sim. Então é inviolável. Por que teve um mínimo de processo?
Por que o delegado teve a procedência de escutar o sujeito dentro de uma realidade litúrgica, que é inviolável perante a lei? Daí eu não vou nem chegar naquele deputado que tem imunidade de falar o que ele quiser, o que ele pensar, e ele está preso com uma tornozeleira eletrônica. Aí você vem dizer hoje que um padre, dentro de uma realidade litúrgica, ele não vai ser preso? Mas é lógico que vai. Primeiro, ele vai ser condenado pelo próprio clero, dependendo da sua formação. Ele vai ser condenado pela própria estrutura, dependendo do grau de informação dos bispos da CNBB. Ele já vai ser condenado, colocando nele um aspecto tradicionalista, de extrema direita e radical. Esquecem o quesito fé. Lembre-se de uma coisa, 30 e poucas cabeças que estão aqui. Conversa de herege, o único objetivo nosso não é falar mal de ninguém ou falar bem de ninguém. O nosso objetivo aqui é que você pense um pouquinho no que é a fé católica, que é uma fé entregue ao Espírito Santo a nossa alma, e que a gente se converta a partir de agora. Que a gente amanhã procure o padre, que a gente não possa ter faltado à missa hoje, que a gente reze o Santo Terço, que a gente ama os irmãos, que a gente cuide dos pobres. Esse é o nosso objetivo, mas esmiuçando alguns temas que não são revelados por conta da política correta e esquecem a salvação das almas. Por quê? Se a gente muda da Constituição, que está falando aqui, ó, eu estou falando do Estado, ele fala que nós somos invioláveis dentro do campo litúrgico, dentro da liturgia, seja ele protestante, seja ele budista, seja ele do candomblé, seja ele de qualquer esfera espírita, ele tem proteção ali dentro do templo religioso. E para você ver que já não está tendo. Isso a gente está falando do Estado. Biblicamente, a gente tem aqui uma verdade de Paulo Apóstolo, quando ele fala em 2 Timóteo, a partir do capítulo 4. 2 Timóteo, ele vai dizer o seguinte: prega a palavra, insiste oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Então chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo. O cara não suportou a sã doutrina da salvação, balizado em uma esfera esquerdiopata, dentro de uma Constituição que dá brecha para tudo. Tem 1 milhão de incisos para não funcionar nenhum. Eu tive um professor de direito, até batista, muito antigo em Valadares, que ele falava: a única lei que falta na Constituição é a lei de obrigar a valer a lei, né? Ou seja, você tem que ter uma lei para obrigar a lei a funcionar. Porque você tem 1 milhão de leis, mas não funciona. E aí, quando a gente vem sobre a esfera religiosa, o que eu digo para vocês, meu irmão, é que a gente tem que confiar naquela palavra do Evangelho de hoje, que Jesus começa falando: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Não perturbe o seu coração, não. Porque nós não temos outro objetivo nessa terra, a não ser, de fato, retirado de uma esfera, tanto espiritual quanto social. Né? Nós estamos em um tempo que qualquer coisa que você fale hoje vai ofender alguém. É igual as famosas piadas de humor negro, né? A piada de humor negro, ela só fere o cara quando ele tem um problema dentro de casa que a piada ofende. Por exemplo, você não tem nenhum problema relacionado à doença, à enfermidade, à realidade homossexual. Quando ele escuta a piada de humor negro, ele ri. E ele quer que tenha limite quando o problema é com ele. Então a problemática não é ter limite na piada. A problemática é eu entender que quando me ofende, eu quero de fato arrumar um furdúncio, uma bagunça. Né? Duiu, vamos lá. Se fake news, se mentira, né? Se algo que está voltado a uma esfera, seja se o padre teve uma postura com esse sujeito fora da igreja, dentro de um bate-boca, porra, tem no Código Penal crimes contra a honra. Difamação, calúnia, né? Injúria, seja ela racial, seja ela religiosa, seja o que for. Para que eu tenho que existir dentro de um congresso, uma PL, para poder produzir algo contra uma denúncia que a gente chama de calúnia e difamação? Ou seja, não é PL para resolver o problema da calúnia, é PL para dizer o seguinte: contra mim você não pode falar, irmão. Você pode falar de todo mundo. Contra mim eu vou ter que te boicotar. Porque a lei para boicotar... Beleza, a gente está falando mal de alguém aqui, o cara vai processar a gente como calúnia, difamação, ou sei lá o que ele quiser. Então, assim, o que a gente está tendo, meus irmãos? A gente não tem mais referência evangélica, né? A gente tem medo de falar as coisas por conta do evangelho. A gente tem medo de falar as coisas para salvar a alma do sujeito. Lógico, com uma caridade vinda do próprio Cristo.
Mas nós não podemos parar de deixar, porque daqui um dia vai ter o adultériofobia, a homofobia, já tem a gostosofobia, né? Vai ter tudo aquilo. Daqui um dia, ó, Aí já é? vai entrar CNBB-fobia, né? Que você não pode falar mais. Nada mais, nada mais. Né? Então, ou seja, ninguém tem mais maturidade. Ninguém tem mais maturidade evangélica. E digo para vocês, nós leigos, padres, bispos, pastores, é mínima a quantidade que quer de fato salvar a alma dos fiéis. E aqueles que querem salvar a alma dos fiéis, tirando essa falsa doutrina que os caras querem escutar, vão padecer nessa terra. Mas o Cristo já disse, né, que é cruz, não tem jeito, né? Mas isso por que os caras não pensam nisso mais, né, Yuri? Porque, na verdade, eles já perderam a fé há muito tempo, cara. Há muito tempo. A ideia materialista já tomou tanta conta, né, dos pensamentos, da formação, por exemplo, do clero, dos leigos ultimamente, que o cara, para ele, todo mundo tá salvo, que isso aqui, o negócio é você ser bonzinho, o negócio é ajudar a velhinha. Ajuda a velhinha a atravessar a rua, Sim. não joga lixo na rua, né? Cuida de um cachorro, recupera uma árvore, que tá todo mundo salvo. Não fala mal de ninguém, porque você não tem direito de julgar ninguém, deixa a vida de cada um. Vive assim que tá tudo bem. Então essa é a mentalidade, cara. Porque na verdade é uma mentalidade já pagã, uma mentalidade já onde Cristo já não é mais o centro há muito tempo. O centro é exatamente o que? A matéria, né? O homem em si. Então é aquela história. O homem ele passou a contemplar muito mais a criatura do que o seu criador. Então ele olha, a criatura é muito mais palatável, a criatura é muito mais bonita, a criatura ela é muito mais verdade do que o Criador, que está por cima de tudo. Entendeu? Então quando você entra nesse nível, não adianta mais, porra, não vai ter mais uma pregação para converter. Porque se a gente for pegar o Evangelho, o que Jesus sempre disse, né? A gente tem que ir para converter as pessoas, pregar o evangelho, converter. Você tem que convencer alguém de que ela está no pecado e que ela precisa ter a sua vida resgatada por estar de graça. Né? Então, assim, o que esse padre fez foi um profundo ato de caridade. E o cara entendeu aquilo como uma ofensa. Por quê? Porque ele já é uma pessoa que vive centrada em si mesmo. Ele é esse cara que o Yuri falou, que tudo que fala agora você não aceita, não pode mais, qualquer coisinha. Ele já tá com essa mentalidade tomada por isso. E não adianta a gente, por exemplo, se a gente for falar isso com ele, não adianta, ele não vai entender isso, ele não vai aceitar isso não adianta. Infelizmente, ele tá com a mente já totalmente convertida a esse imaginário, vamos dizer assim, né? O imaginário dele é esse. É que tem que respeitar todo mundo. Se fizer uma coisinha que me ofende, né? Uma piadinha de humor negro que me ofende, eu tenho meu direito. A galera tá numa mania de direito, né? Eu tenho meu direito. E todo mundo esquece do dever, né, cara? Diante das coisas. Então, a gente vive já sob júdice de uma ditadura, cara. Essa é a verdade, né? A gente já está nisso há muito tempo. A questão da PL é mais para criar a obrigatoriedade, né? Porque com a PL na mão... a gente está entrando já no outro viés dentro, mas com a PL na mão, qual que é a gravidade disso, pessoal? O deputado que está lá em cima, primeiro que lá na PL tem algumas coisas que tiram de foco ele, né? Então, assim, se for ele pode acionar uma ação judicial diferente do cara que é comum com nós. Agora, a questão é, quando você cria esse projeto de lei, você obriga o Instagram a derrubar quando tiver um grupo ali, por exemplo, que vai ser nomeado pelo executivo, né, uma comissão da verdade, né, um ministério da verdade, e esses caras é que vão ditar a regra, vão olhar assim para o Omar e falar assim, não, Omar, eu não gosto do Omar, Omar, não. O Instagram, tira o Omar agora. Ah, não, mas o Omar não está rompendo a regra do Instagram aqui, ele não fez nada. Não, mas eu sou obrigado, a PL obriga, então ele está indo contra, tira, porque ele é um potencial risco de criar um problema para fake news, para uma série de coisas, né? Para disseminar mentira. Então, assim, é uma gravidade muito grande. E quando a gente vê um evento que aconteceu na semana justamente disso, desse padre, a gente vê que o negócio está muito mais sério do que a gente imagina, pô, né? A gente está sendo muito mais manipulado do que a gente imagina. Então, a gente precisa ter consciência, pô, né? A gente precisa ter consciência. E como que a gente vai conseguir sobreviver na fé, né? Porque aqui a nossa intenção é essa, né? É esperando sempre dos padres. Os padres a gente vai esperar os sacramentos, né? A gente vai esperar a confissão, a Eucaristia. Mas a formação, meus irmãos, você tem que correr atrás, né? O estudo, a meditação, vocês precisam correr atrás, precisam pegar o catecismo, precisa pegar
ir para uma capela, ficar minutos durante o seu dia ali, entendeu? Se esforçar para quê? Para que Deus, através da graça, possa ir te mostrando também a luz, para que você tenha lucidez, para que você tenha sanidade, pô. Porque senão nós vamos ficar tudo louco, né? A gente vai, daqui a pouco vai virar um bando de gente seguindo o louco, né? Seguindo o doido, sem saber para onde vai. De fato, a gente para pensar em tudo isso. E eu estava me recordando aqui, quando vocês falaram, né? O que essas pessoas vão fazer? Já estão armadas, né, na igreja, sabendo qual é... Porque, na verdade, todo mundo hoje sabe qual é o pensamento da igreja a respeito da homossexualidade e a respeito de outros assuntos. Até mesmo a mídia solta isso direto. Isso não é uma novidade, né? Mas isso nos chama atenção quando é atacado um padre que está defendendo aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, aquilo que a igreja apoia. Então a gente se sente ofendido. Eu me recordo daquela moça lá da Bahia, não sei qual cidade da Bahia, que é uma menina, filha de pais de santo, foi à Santa Missa e o padre negou para ela a Eucaristia e ele foi hostilizado naquela época, né? E tudo isso eu vou me lembrando. Essas pessoas, elas conhecem o bandista de verdade, ele sabe que se ele for à Santa Missa, ele não pode comungar, porque a igreja não gosta disso. É contra a lei da igreja. E aí você vê que as pessoas estão usando, sabendo, na verdade, eu acho que elas já sabem o que a igreja pensa. Porque eu conheço muitos homossexuais que conhecem, vão à igreja para afrontar, e afronta qualquer um de nós se entrarmos em debate com eles. Mas o que acontece? Eles sabem disso, mas para se promover, para crescer diante dessa situação, agora a igreja se tornou uma vítima deles, né? Porque tudo que acontece, a igreja católica falou isso. Eu posso ir lá e processar. Por exemplo, se eu for à missa amanhã e o padre falar alguma coisa que eu não concordo, eu posso processá-lo a respeito da minha sexualidade. É óbvio que eu não falaria isso porque eu tenho consciência daquilo que eu experimentei, que é Jesus Eucarístico. Mas a gente tem que ter misericórdia mesmo dessas pessoas, mas também entender, pelo meu ponto de vista, eu acredito que eles sabem quantas matérias saem na UOL, na Globo, aí, falando sobre homofobia, né? Então eles já sabem disso. Eles estão aproveitando agora essa brecha. Eles estão aproveitando essa oportunidade de ganhar alguma coisa com isso, né? Covardemente. Eu não sei se eu estou errado em dizer isso, mas eu acho que já virou aí uma situação mais de querer se promover do que querer lutar por uma questão que você acredita. Por exemplo, o LGBT, que não me representa, eles nunca fizeram algo para transformar a vida de um homossexual que está jogado na rua, dormindo e com fome. Pelo contrário, eles gostam de se promover a respeito dessa situação, falando que é uma bandeira para defender o homossexual. Quantos homossexuais estão se matando e eles nunca tiveram nada para fazer para ajudar? Na minha opinião, talvez errada, e vocês podem me corrigir, eu acredito que isso é um trampolim dos últimos tempos para a autopromoção. Não sei se vocês pensam assim. Cara, no fim de tudo... Yuri, você quer falar alguma coisa aí, cara? Não, por favor. Não sei se eu posso falar tudo que eu tô pensando. Pode. Isso que você falou. Porque, na verdade, cara, no fim, existe uma... A galera não... Muitos acham que é uma teoria da conspiração, mas não é, cara. Existe uma coisa global, cara, que o movimento, cara, é exatamente uma... Isso não é de hoje, a gente precisaria ficar aqui muito tempo, até porque também eu não tenho autoridade suficiente para falar sobre isso, que eu estou estudando isso agora recentemente, estou tendo aulas sobre isso. Então, assim, ó, existe um movimento global que isso tudo é arquitetado, cara. Esse movimento... Porque assim, ó, vamos aqui. Homossexualismo existe desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, a gente vê pessoas com essa tendência. Se você pegar a filosofia grega, 300 anos antes de Cristo, na Grécia era prática comum entre os gregos. Né? Os caras lá. Tanto é que, por exemplo, Platão diz que Platão seria uma espécie de um homossexual dos tempos de hoje. Porém, ele vivia, vamos dizer, a castidade. Né? A tradição filosófica fala que Platão ele tinha tendência homossexual. E era uma cultura da época até. O que é o ponto, cara? Então isso sempre existiu. Quando a gente vê esse movimento, igual você falou, Omar, de bandeira, né? A bandeira, a causa das minorias, tudo isso aí tem uma agenda por trás, né? Tem um movimento que está trabalhando por trás e com muito dinheiro, uma injeção gigantesca de dinheiro.
Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, movimento pró-vida, contra aborto, que é uma coisa que eu espero que pelo menos os 55 pessoas, as 55 pessoas aqui, eu quero acreditar que todos são totalmente contra o aborto em qualquer situação. Não tem esse negócio de, mas a menina foi estuprada, mas esse caso aqui a gente tem que considerar. Não, o católico ele é contra e ponto. Ponto final. Contra sempre. Foi estuprada? Pega a menina e adota. Pega ela no orfanato. Um monte de gente vai adotar. Então, não vem... Então só tudo isso faz parte de um movimento, faz parte de uma... Você o quê? Para que você contenha guerra, para que você contenha crescimento populacional. Isso tudo está documentado, pessoal. Isso tudo existe documento disso, entende? Então, assim, quando a gente vê essa questão do homossexual, o que é um dos lances? Porque lá em 1970, quando os caras começaram a distribuir pílula anticoncepcional e começou a incentivar a prática do aborto, eles perceberam que isso ainda não era suficiente para poder você reduzir a população mundial. Né? Por quê? Porque as pessoas eram incentivadas, tinham, né, já falando de aborto, pílula anticoncepcional, mas as famílias ainda continuavam tendo filhos. Por quê? Porque existiam ali famílias ainda primárias, né? Famílias católicas, que vão existir enquanto o mundo estiver aí. Né? Talvez vai reduzir bastante, mas vai existir. E aí chega um certo momento, cara, que os caras percebendo isso, que eles falam, não, a gente precisa começar o quê? Fazer uma investida maior para que a estrutura primária familiar, ou seja, natural, aquilo que Deus fez que gera vida, homem e mulher, seja desestabilizado. Então, entra o que nessa hora aí, mais ou menos em 1990, ideologia de gênero. Então, começa a se falar da ideologia de estudos aqui, científicos, papapá. E no paralelo, bicho, você vai vendo um movimento de minoria homossexual, essa LGBTQIA+, não sei o que, que vai crescer. Tudo isso, então, são estratégias para quê, cara? Para você desestabilizar a função da família primária. Então e outra coisa, quando você cria minorias, quando a gente começa a criar minorias, grupos de minorias, você começa a fazer com que as pessoas todas são iguais, né? Que é uma pura de uma ilusão, a gente querer uma sociedade igualitária. Isso não existe, pessoal, isso nunca vai existir. Né? Então, assim, é uma grande falácia isso. Quando você faz isso, você começa a desconstruir o que é a ideia da família. Da família primária. E ali você tem o quê? Um pai, uma mãe, você tem filhos, você tem uma hierarquia, você tem ali amores verdadeiros. Quando você começa a colocar isso de tudo quanto é mais, a quebrar esse elo, vamos dizer assim, você começa a conseguir fazer, talvez, que é a intenção dessa galera. Que aí sim você pode conseguir ter uma redução drástica na população mundial, você pode conseguir uma série de coisas. Então, cara, esses movimentos, na verdade, nada mais são, não tem interesse nenhum de ajudar a pessoa. A verdade é essa. Né? Assim, o que está por trás, quem arquiteta os movimentos, é tudo com estratégia de gente com muito dinheiro, gente querendo manipular a mentalidade de todo mundo e tirar a liberdade. Né? Então, isso aí a gente precisa ter atenção com isso, porque infelizmente isso penetrou, inclusive, dentro da igreja. A gente vê isso dentro da igreja hoje nitidamente. Né? A igreja com medo, parece, alguns com um certo cuidado demais de como vai dizer, né? Assim, como que eu vou falar isso? Mas se eu falar isso eu vou ofender. Meu irmão, a igreja tem que anunciar a verdade. E a verdade é uma espada de dois gumes, né, cara? Ela entra e penetra, né, e rasga. Ela vai causar uma ferida em nós mesmos, porque ela precisa causar a ferida. Né? Se a gente for para a missa, tem que ouvir palavras do padre para que a gente fique acalentado somente e não provoque em nós um desejo de mudança, de conversão, tem alguma coisa errada com essa religião. Né? É uma religião já com mentalidade modernista, com mentalidade pagã, com mentalidade de paz, né? Porque hoje tudo é isso, né? Paz, nós precisamos de paz, né? Entre as religiões, o respeito, porque todo Deus é igual. Isso é tudo mentira. Isso é mentira, pessoal. Isso é para enganar você. Né? Então, assim, não caia nessas conversas. Não, e aí vem, né, a força do alto, que é onde o Evangelho diz que a gente tem que orar e vigiar. Então a gente tem que ser, de fato, combatente da fé, a gente tem que estar exemplo, né? A gente tem que falar muitas vezes no lugar dos padres, porque de fato eles vivem uma situação complicada, a gente vive isso aí agora. Agora imagina quando é complicado pelo próprio clero, próprio bispo dele, diocesano, arcebispo, então... próprios dirigentes da CNBB talvez não gostam e travam algum assunto, então o padre ele é perseguido, né? A gente vê muito padre bom aí sendo perseguido. Coitado. Isso aí, graças a Deus, ainda a gente tem uma liberdade por não estar fazendo parte dessa hierarquia clerical, né? Então a gente tem essa liberdade. E aí, ao mesmo tempo, vem a força unitiva da oração, né? Gente, lembre-se de uma coisa, São Paulo também vai dizer, a nossa luta... ela não é contra a carne. A gente está balizando muito nisso.
Essas ideias aí que o Duyu falou, das pessoas pegarem as minorias e fazê-los uns bonecos de fantoche, é algo demoníaco, é algo de cima. Então, assim, a nossa vida oracional, cara, a gente tem que rezar o terço, a gente tem que adorar o Santíssimo, a gente tem que tentar manter aí uma linha de confissão, a gente tem que ir na Santa Missa, beleza, dá para ir dia de semana, vá também, né? A gente tem que proliferar a caridade com o irmão, né? Seja o pobre, seja o de dentro de casa, não sei qual é a sua realidade, mas a gente tem que ter esse despojamento, porque a nossa fé, ela é virtuosa. E para que eu coloque essa virtude em prática, eu preciso dessa alma ligada ao coração de Deus. Então a gente precisa dessa vida oracional, né? O católico, ele precisa de uma intimidade com Deus. Ah, Yuri, graças a Deus eu rezo um rosário. Beleza, continue rezando, só não reze quando o Frei Gilson chama a gente na madrugada, né? Continue rezando. Ah, só consigo rezar um terço. Maravilha! Show de bola, reze o seu terço. Ofereça em sacrifício pelas almas do purgatório, pela conversão dos pobres. A gente não pode desvincular isso aí, né? Vamos rezar pelo clero. Gente, a gente tem que dobrar o joelho pelo nosso clero, pelos nossos bispos, pelo nosso papa. A gente tem que falar, sim, as coisas que têm que ser faladas, mas a gente tem que rezar porque a gente precisa deles. Eles Exato. não entendem e não vão entender aqui nessa terra, de forma nenhuma, que o que a gente faz é pela santificação das almas. Eles têm plena consciência que é uma Hoje a polarização ela virou modinha, né? Polarização e conversa fiada, aquela letra toda. Eles não entendem de fato que a nossa prontidão é para a salvação das almas. Lembre-se, qualquer coisa que a gente fala de qualquer bispo, qualquer padre, nós precisamos de vocês. A mão ungida é de vocês. Absolve os pecados é de vocês. A que me dá a comunhão é vocês. O que dá a unção dos enfermos. Então, assim, a nossa linha de pensamento, quando a gente fala, é sobre um ato, uma ação feita dentro da igreja ou ao redor da igreja. Mas a nossa vontade é de conversão diária, tanto a nossa quanto a de vocês. Então, esqueça a picuinha, esqueça, né? Eu tenho que tolerar isso aqui hoje, né? Exemplo, vocês vão ficar com essa até quando? Criticando os padres. Eu falei, meu irmão, onde a gente está criticando alguém aqui? Pelo amor de Deus, qualquer padre que quiser clicar aí, ó, participar, sua bênção e seja bem-vindo, nós precisamos de vocês. Agora, o que nós precisamos, de fato, é mostrar para vocês pontos que não são da fé católica e a gente tem que rezar mais. A gente tem que agir e rezar mais. A gente não está rezando, a gente não está dobrando o joelho, a gente não está acordando de madrugada, a gente não está fazendo penitência. E os demônios se vencem com jejum e oração. A gente precisa dessa prática, né? A gente não pode relaxar e deixar isso a Deus dará, porque, como diz o próprio Evangelho, os filhos das trevas são 1 milhão de vezes mais inteligentes do que os filhos da luz, né? Teve um rapaz aqui, o Anderson Pereira, um comentário aqui. Ele falou que o problema é que, felizmente, estamos sendo calados por coordenadores de movimentos dentro da própria igreja. Eles dizem isso mesmo, não pode falar isso aqui que vai afastar as pessoas, estão ocultando a verdade. Meu caro, isso infelizmente é uma realidade. Eu até me lembrei aqui na minha próxima aqui de casa, a paróquia aqui, uma vez teve uma reunião do grupo de pastoral familiar. E aí no SCC, né, tinha uma cultura do pessoal se apresentar dizendo, né, eu sou o Eduardo da Fernanda, eu sou a Fernanda do Eduardo. Aí disse que teve, acredito, pasmem, né, cara? Disse que teve uma reunião que o cara virou e falou assim, ó, pessoal, a partir de hoje, a gente não vai mais apresentar assim no SCC. Eu não tava, tá, pessoal? Isso aí me falaram. A gente, a partir de hoje, nós não vamos mais falar o Eduardo da Fernanda, nem a Fernanda do Eduardo. Porque isso aí está gerando uma propriedade meio que machista, meio que posse do homem pela mulher. E assim, não tá legal. O pessoal que está meio incomodado com isso, a gente precisa falar. Não, é preguiça. Que preguiça. Assim, vocês entenderem o cúmulo do negócio, como que a mentalidade está transformada. Agora é isso, gente. Ô Anderson, igual você comentou, cara, a gente vai mudar isso. Não, a gente tem que ficar na paróquia, né? Acho que a primeira coisa, a gente tem que ficar lá, né? Eu custei aceitar isso, estou falando de forma bem honesta, que eu achava que a gente tinha que sair fora mesmo, mas não, a gente tem que ficar, né? A gente tem que ficar na paróquia. E devagarinho, meu caro, você tem que ir montando a base, você tem que ir articulando um a um, cara, um a um. Chama um no canto e fala, meu irmão, isso tá errado, não pode. O que tem eu falar? Eduardo, Fernanda Eduardo, eu casei com a minha mulher, eu sou uma alma só com ela, pô. Não foi isso que eu falei lá na igreja? Que nós somos um? Qual o problema que tem nisso? Estou usando isso. E por aí vai. E ir contaminando isso aí devagarinho. E o ponto crucial é a oração, pessoal. A gente tá falando aqui disso aqui. É ter uma vida prática de oração. Porque religião, né?
Qual que é o problema? Qual que é o problema, Anderson? Até da pessoa que falou isso para você, né? A pessoa que falou isso lá, do coordenador. Essa pessoa, cara, ela enxerga a religião com um olhar protestantizado, com um olhar que Lutero teve lá atrás, né? Tipo assim, ó, não importa como que você vai viver, o importante é você ter uma fé que é irracional, porque Lutero pensava assim, né? Ele não acreditava que a fé era racional. Então, você tem uma fé irracional, né, que ela vem a um sentimento irracional, você crê e acabou, tá tudo certo. Não importa como você vai. Então, o cara que fala isso, ele está pensando nisso. Ele acha que só que você está ali, está tudo certo, você não precisa fazer mais nada. Só que está errado. Está errado porque a religião é prática. Nosso Senhor ensinou uma prática. A religião católica você tem que praticar. E o que é praticar? O Yuri falou várias coisas aqui. E as principais. É o sacramento, cara. É o sacramento, acesso ao sacramento, está em estado de graça. Então, é a confissão, a comunhão, participar o máximo que você puder da missa, ou ao menos nos domingos e dias de festa e guarda. A prática de oração em casa. E aí aqui eu estou falando para vocês, pessoal, não estou falando aqui para você fazer, virar um monge beneditino. Pelo amor de Deus. Você tem que olhar para a realidade da sua vida, para a circunstância que você está inserido nela. Eu tenho, por exemplo, 4 filhos. Para mim é uma puta de uma dificuldade manter uma constância na vida de oração. Estou sendo bem honesto aqui. Né? Tem que acordar mais cedo. Aí quando você acorda mais cedo, você está com mais sono. Aí você já dormiu tarde no dia anterior. Então você começa, é um desafio todo dia, mas é todo dia, é isso mesmo. A gente tem que fazer isso todo dia, pedir a graça de Deus. E um outro detalhe que eu quero partilhar também com vocês, que eu fiquei pensando sobre isso esse final de semana, muito assim, tá? Às vezes a gente quer o movimento, a santidade, muito por nós, parecendo assim, não, eu vou me empenhar, que eu vou conseguir ser santo, que eu vou ter uma vida virtuosa, que eu vou ser o cara que vou pregar, que vou anunciar, que vou defender a fé, combater. Mas eu sou um servo inútil, porra. Eu sou um servo inútil, entendeu? No fim das contas é isso. A graça, ela atua em mim como a esperança que eu tenho em Deus. Eu não sei se foi a liturgia das horas hoje ou o Salmo que fala isso, né? Me confundi agora, porque eu estava em algum momento de oração hoje, ou eu li isso nas laudes cedo, ou fui no Salmo da missa. Eu não vou me lembrar, que falava sobre isso. Eu espero a tua graça, Senhor, como eu tenho... Venha sobre mim a tua graça como eu tenho a esperança, ou seja, né? Então, assim, tudo é graça de Deus no fim das contas. Agora, a gente precisa pedir, pô. A gente precisa saber esse movimento, saber essa oração. Então, é o que? É uma sese, né? A gente aqui está todo mundo começando, pô. A verdade é essa, a gente está todo mundo começando. E o início não tem esse negócio de misticismo, não, pessoal. É só olhar lá a vida dos santos. O início é a sese. O início é o que? É treino. É acordar, é horário marcado. Eu vou rezar 5 minutos por dia, que é o que minha vida permite. Então eu vou fazer 5 minutos de oração todo dia naquele horário, porque é aquele horário que Nosso Senhor vai estar me esperando. Entendeu? E a gente só vai conseguir evoluir nesse caminho, nesse jeito. Não tem novidade mais, porque ela já foi dada. É só olhar para a história, olhar para as coisas que já aconteceram. É só olhar, tá lá, tá tudo lá escrito. Né? Então, assim, a gente aqui do Conversa de Herege, a gente quer falar isso para vocês. A nossa intenção aqui ela é só essa. A gente abrir os olhos para isso. A gente precisa parar de ficar com essa conversinha, com esse negocinho. E ficar com conversinha, meu irmão, faz igual a Nossa Senhora, né? Assim, faça o silêncio e fica ali. Ela guardou tudo em silêncio e ficou ali pensando sobre aquilo. Quantas coisas ela ouviu de Nosso Senhor e guardou em silêncio e ficou anos meditando sobre aquilo. Né? Então, acolha na humildade, mas o quê? A gente perseverar. A gente precisa perseverar. Porque, finalizar, eu postei. O que vai sustentar a Igreja Católica, eu não tenho dúvida disso, é a força dos leigos. Os leigos precisam estar fortes, porque, é óbvio, existem muitos sacerdotes que são excelentes padres, mas a gente sabe também que, como em qualquer lugar, existem muitos sacerdotes que já se venderam ao materialismo, já se entregaram às doutrinas de Karl Rahner, às doutrinas de Kant, às filosofias de Kant. Eles já estão lá. A mentalidade deles é essa. Então, assim, esses padres, eles não vão sustentar a igreja. Eles vão dar o sacramento e tudo, mas a igreja vai ser sustentada pelos padres que são católicos, pô. E o católico é aquele que é um todo, ele é o todo da igreja. Né? Não é igual esse ator que processou o padre falando, ou seja, né? Ele é um católico, mas não gosta daquele discurso. Católico iFood, né? Então não dá, cara, não dá. Não... Oi, Eduardo. Tá falhando um pouco, parece que seu áudio. Eu tô sem fone, eu tenho que ganhar beleza. Um fone, bicho, comprar um fone. O que acontece? É hoje. Eu postei hoje um vídeo do Bernardo Kirchner falando sobre eu falo ele é primo da Cristina, da gente. É mais bonito. Kirchner. Aí ele falando, né, sobre a necessidade real da Santa Missa no domingo.
E eu percebo que... Aí eu postei esse vídeo lá e eu vi alguns comentários. Eu não comento mais. Eu não brigo mais com ninguém, igual eu brigava antes. Eu não dou conta disso também mais, não. Aí eu fui lá e eu vi um comentário de uma pessoa assim, eu não vou à missa mais. Porque o padre, ele é de esquerda, ele é da teologia da libertação. Eu não faço questão. Então a gente precisa entender que a gente não pode desanimar. Eu sei que está aparecendo muitas coisas absurdas. Sempre existiram coisas absurdas, mas agora chega muito mais rápido para nós. Né? Se explodir uma bomba agora em São Paulo, não fica sabendo agora. As coisas, as informações chegam muito mais rápido e assusta muito ainda as pessoas. Só que a gente não pode desanimar por causa de um contra-testemunho, de um sacerdote. Eu quero colocar isso aqui porque eu fiquei preocupado mesmo. São muitas pessoas dizendo, eu não vou à missa mais por causa disso. Então, estou dizendo a vocês, olha, nós estamos na igreja, não é porque a igreja precisa de nós, é porque a gente precisa da igreja. Né? A gente precisa da salvação, a gente precisa correr atrás da salvação. E eu vejo que as pessoas estão assustadas. Ah, eu não quero mais, eu prefiro rezar em casa. Eu conheço pessoas que não vão à missa mais porque o padre é da teologia da libertação. Veja, por mais miserável que ele seja, a gente sempre fala isso aqui, né? Ele foi ungido. E não, quem dá Jesus eucarístico para nós é o padre, indiferentemente se ele é da teologia da libertação, se ele não é fiel à igreja. Então não desistam. Porque quando você desiste de ir à igreja, de receber o sacramento, a sua fé vai morrendo. A sua espiritualidade, que talvez não é das boas, vai deteriorando pior, vai ficando pior a cada dia. Então você não pode desistir, porque um bispo disse algo, porque um padre, porque um pregador da igreja disse, não desista. Porque estamos vivendo o tempo em que nós vamos ser passados pela peneira, assim como Jesus disse para Pedro, né? Satanás me pediu para te peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que tu, quando te converteres, tu fortaleças os seus irmãos. O que Jesus estava dizendo? Olha, você não está pronta ainda. Eu poderia deixar o diabo passar você pela peneira, mas você ainda não está pronto. Né? Quando você ficar pronto, você vai ver o que vai te causar. Né? E realmente é isso. Muitos de nós ainda não estamos prontos. Precisamos da igreja para nos fortalecer, para nos fazermos ficar prontos para essa grande batalha aí que a gente já está enfrentando. Né? Então a gente precisa não desistir da igreja. Né? Porque a gente que precisa dela, ela não precisa de nós. Não, isso aí. E o Duil falou hoje, o Duil citou o Salmo de hoje, né? Que o Salmo, o refrão é venha Senhor, sobre nós a vossa graça, né? Então, assim, qual que é a dica disso aí? Venha Senhor sobre nós a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos, né? E aí, qual que é a síntese disso, né? O que é a graça? É a força do Espírito Santo. É a graça de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele é bem inteligente, que tem até os dons, né? O esforço é meu irmão. Por isso que eu tenho que rezar, por isso que eu tenho que estudar. Imagina, o padre da teologia da libertação, ou o padre renovado demais, que faz abuso litúrgico, que é a confusão toda. E aí, no final, chega 5, 6 caras com amor, caridade, porque estudaram o catecismo, leram lá a Redemption Sacramento, Sacrosanto Concílio, tem ali o missal ali, ó, igual eu tenho lá no fundinho lá, para celebrar a missa dentro de casa, né? Sozinho. Então, assim, vai lá questionar o padre. Vai questionar com um ato de conversão. Porque ele vai começar a entender o seguinte, porra, bicho, é uma galera que sabe. Que ele tem plena consciência que a paróquia dele não sabe de nada. Então ele nada de braçada. Ele nada de braçada. Então, assim, a partir do momento que o cara não vai à missa, quando ele vai confessar, ele pede direção espiritual não sabendo confessar. O padre fala assim, gente, o padre é malandro. Malandro no sentido de conhecimento, ele sabe. Ele vai falar assim, bicho, esse povo não sabe nada. O que eu falar de forma benéfica vai convencer. Então, quando a gente pede a graça que venha sobre nós, significa que o Espírito Santo é a força necessária. Mas o esforço de correr atrás, meu irmão, é meu. Levantar cedo, adorar o Santíssimo, estudar a igreja. E isso procuro porque eu quero amar a igreja. É eu que tenho que procurar. Não é assim que você procurou a sua amada, o seu amado. Não é assim que você procura, de fato, viver uma vida com Cristo. É procurando saber das verdades da igreja. Né? Então, quando a gente tem aí
Ah, e o padre escandalizou. Gente, ele vai ter ali o juízo particular, o encontro com Deus. Da mesma forma que nós, como leigos, avacalhamos a igreja. E não é só o corpo clerical da hierarquia, não. Nós somos pilantras e vagabundos ao extremo para queimar o filme da igreja. As piores heresias nasciam de membros das igrejas, né? Da igreja primitiva. É verdade. Então, assim, nós temos que tomar vergonha na cara e entender que eu preciso também dar testemunho da igreja. Então, esse testemunho veio com a minha vida oracional, minha vida de conhecimento e essa vida de questionamento. Nós não questionamos os padres. Aí, quando acontece alguma coisa, vem aqui o sujeito no direct. Fala lá, Omar, pra mim. Toma vergonha na cara, rapaz. Vai rezar o texto e vai falar pro seu padre, ó. Se você é um fiel católico de procedência, o padre pode sair que você vai continuar na igreja. A igreja vai mudar, seja a estrutura bonitinha, um altar, e você vai continuar, porque a paróquia é um lugar de passagem. Agora nós queremos tudo a banho-maria, nós queremos tudo à escondida. Quando nós revelamos um rosto, colocamos uma cara, aí já tem medo, quer processar. Peraí, nós não temos um pingo de vergonha na cara de sermos católicos autênticos para poder cobrar aquilo que a minha fé me pede. Porque, de fato, nós não temos a graça do Espírito Santo. Nós não recebemos essa graça e colocamos ela para dentro da nossa alma e nos esforçamos para buscar a santidade aqui e, talvez, uma exortação, uma caridade, chamar o padre para conviver comigo, né? Padre, o senhor foi formado aonde? Quem que são seus amigos? Vai investigando a vida do cara. Ah, o meu amigo é Dom Vicente aqui de Livramento, Dom Valmor. Você sabe que ele está no cume da teologia da libertação. Mas por que, padre? Vamos trazer ele para nossa linha? Vamos estudar juntos? Vamos rezar lá em casa? Padre, vamos rezar o texto lá em casa? A gente sempre reza pela conversão das almas, pelas vocações sacerdotais. A gente está no mundo, gente, totalmente pagão. E esse mundo que eu falo é dentro da igreja, não é fora, não. Então nós precisamos ter procedência de santidade. Nós temos que refletir essa luz do evangelho, essa luz de santidade, mesmo com a nossa miséria, né? E a gente não quer. Quando é para arregaçar as mangas e colocar o evangelho para frente, a gente prefere ficar em stand-by, vendo televisão e deixar que os outros façam por nós. É porque no cara que teve alguém aqui que falou assim, fez um comentário assim, falou assim, aí quando a gente fica no lugar, tenta mudar e não consegue. Aí assim, eu não sei nem o nome. Desculpa, meu irmão, não gravei o nome. Cara, de boa, eu acho que, com todo o amor do mundo, cara, eu acho que ainda falta pra gente uma conversão pessoal, cara. Entendeu? Acho que quando a gente ficou, não mudou ainda, é porque a gente ainda não tá tomado da graça. E falta em nós, cara. Né? Eu falo isso pela vida dos santos, não é por mim, não. A vida dos santos. Vários santos na história, pela vida que eles tiveram, de um profundo caminhar espiritual, ou seja, eles trilharam ali os graus da santidade, né? Começaram com a ascese, o que a gente está falando aqui, com as práticas, né? Começaram a estar em estado de graça e foram evoluindo nesse caminho. Várias histórias de santos, caras, eles fizeram grandes revoluções na história, na estrutura da igreja. Né? A gente pode lembrar de Santa Teresa, que foi lá no Papa e exortou ele, mandou ele voltar para Roma. Né? Então você imagina. Então, mas por quê? Porque ela já tinha feito como o Pedro Augusto falou lá no Combatentes, ela já tinha apontado o dedo para a cara dela no espelho muito tempo, para poder ela ir lá e apontar na cara do outro, entendeu? Então, assim, eu acho que a minha percepção é o seguinte também, a gente está numa era, né, que é a era da curiosidade, né? O padre Paulo Ricardo deu essa aula essa semana, inclusive, que ele lançou o curso novo dele, que quem não, vale muito a pena assistir essa aula, que ele fala desse vício nosso aqui com a própria internet. Né? Então, a gente, é curiosidade. A gente fica aqui passando quantas pessoas entram e saem da live. Por quê? Curioso. Né? Ele não fica aqui para poder entender. Porque está o tempo inteiro trocando de canal. E isso é o quê? Isso reflete na nossa vida até mesmo como católico. Né? A gente, no fim das contas, a gente é curioso ainda. Né? Porque se a gente apertar o cerco de todo mundo, né? E eu falo de mim também, dos meninos aqui, a gente ainda faz muito pouco daquilo que a gente deseja fazer. A gente ainda gasta muito pouco do nosso tempo com aquilo que a gente tem vontade. Agora, também aprendi isso com o padre Paulo Ricardo. Não é por isso que eu não vou deixar de falar. Porque quando eu falo é porque o meu coração ele deseja isso. Então é esse movimento. A gente precisa estar sempre repetindo. Por quê? Porque é essa que é a meta. Né? E aí tem a graça também que entra. Agora, a gente precisa deixar de ser raso. Pô. A gente é muito raso. A gente é muito curioso. E nós fomos feitos, né? E aí são palavras do padre Paulo Ricardo nessa aula dele, nós fomos feitos para o conhecimento da verdade. E nós não vamos conhecer a verdade pela curiosidade. A gente não vai conhecer. Né? A curiosidade ela é um movimento mundano, é um movimento de distrair a sua mente. Para quê? Para fazer com que você seja
um manipulado. Sua consciência seja jogada para onde o mais poderoso está mandando, entendeu? Então a gente foi feito exatamente para o estudo, para a profundidade das coisas, para conhecer a verdade. E um outro cara comentou também aqui, a gente só ama a Deus mais se nós o conhecermos mais. E como que a gente vai conhecer mais a Deus? Deus é através só do Iricanda Labasté, né? Não. A gente precisa, porque a gente é um ser racional, a gente intelige para a gente crer, né? Então a fé, ela adere em nós a partir da inteligência, entendeu? Então a gente precisa estudar, pô. A gente precisa não é que o estudo está acima da oração, mas é importante o católico, essas 60 pessoas aqui, nós precisamos ter consciência, cada um no seu cantinho, 10 minutinhos, nas circunstâncias da sua vida, meu irmão, na agitação que é a sua vida já, mas você precisa entender que nas hierarquias de amores, o seu amor por Cristo, ele precisa ser hierarquizado como o primeiro, a nossa relação com Deus. E isso é uma prática, você precisa praticar, você precisa conduzir. Não é só pensamento aleatório, não. Ah, acordei e pensei aqui em Deus. Ah, fico pensando aqui as coisas aleatórias. Não, isso é gnose, isso é gnosticismo, isso é macumbaria, feitiçaria, os cambau a quatro. Não é religião. A religião é prática. É praticar. Você tem que praticar. Você vai para academia, você toma whey todo dia. Religião você tem que fazer a mesma coisa. Rezar o Santo Terço, o máximo que você puder. Ter o seu momento ali, que é aquele para isso. Porque é isso que vai trazer a gente força para a gente olhar para tantas coisas que estão acontecendo e a gente ficar de boa. Por quê? Aí nós vamos entender, né? Não vos perturbeis o vosso coração, o evangelho de hoje. Vai ficar tranquilo. Tá, beleza. Ah, mas você vai perder sua vida, você vai perder seu emprego, você vai perder sua casa. Tá bom, né? Beleza, vou. Beleza. Isso aí, porra. Ah, você vai perder sua saúde. Mas vamos mesmo, gente. Não vamos perder a saúde mesmo. Então, o que importa, primeiramente, não é isso. Né? Não, e outra coisa, gente, só para finalizar. É verdade. Duas, e muitas vezes a gente não vai conseguir resolver nada. Não. Eu queria falar isso pro cara também. Falar, não consegui. Fala, meu irmão, é isso aí. Não resolveu, tá bom. Não, mas os frutos seus, eles vão ficar. Os frutos ficam, né, cara? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, assim, exemplo, Papa Bento XVI morreu. Melhorou a teologia da libertação? Porra nenhuma. Você está do mesmo jeito. Mas a gente vai ver esses frutos de santidade desde os seus 9 doutorados. João Paulo II morreu, já é canonizado. Então, assim, o que a gente tem que entender? Os frutos, eles ficam, mas a esfera perene dessa terra não existe. Isso aqui não é perene. Não. Isso aqui é um lugar de passagem. Então, assim, e até mesmo para a gente linkar isso com a realidade do céu, né? A gente vai lutar, a gente vai dar a vida, isso aqui desde o primeiro século, olha a perturbação que é, né? Depois que o cristianismo tomou conta do Império Romano, como é que bombou? Aí depois veio o vício aí dos imperadores, junto com a Inquisição. Então, isso sempre passa os cismas da igreja. Então, assim, não é isso que vai derrubar a igreja. Isso vai macular a questão dos fiéis? Lógico. Isso vai escandalizar? Lógico. Mas os frutos dos santos, ou seja, o martírio nosso aqui na terra é que vai dar esses frutos. Então, a gente vai morrer muitas vezes e não vai ver nada desse fruto aqui, né? Aí, cara, você provavelmente já vê isso. Isso aí é igual eu com meus filhos aqui, cara. Você vai educando eles, ó, mano. Você fala, bicho, não tá dando nada certo, vai tá dando tudo errado, velho. Merda. Tô escutando o quê? Tô escutando o quê? Isso, né, bicho? Isso não é possível. Mas, cara, aí, com o tempo, você vai já percebendo coisas, cara. Vai amadurecendo na cabeça da criança aquilo que você fala pra ela. Você assusta, você vê o menino fazendo um negócio, você fala, caraca, bicho, quando foi que eu ensinei isso pra ele? Ele tinha 2 anos, hoje ele tem 11, tá manifestando agora. Então, assim, a gente precisa também querer parar de achar que a gente controla tudo, porque a gente não controla porra nenhuma, entendeu? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que estar sempre... É o burrinho, cara. Eu sou um burro, chegar no fim da noite, eu sou um burro inútil, um servo inútil, fiz o que eu pude, né? Partindo do princípio que o amor, cara, e o amor não o amor do mundo moderno, tá? Pelo amor de Deus. O amor que leva as pessoas para a eternidade, para a conversão da alma delas. Esse que é o lance, esse que é o grande lance. E é um É verdade. Ô Douglas, tamo junto, meu caro, tamo junto. Obrigado aí, galera, que tá curtindo, tá conversando, tá perguntando, tá falando. Alguém. Então, vamos chamar alguém pra gente finalizar? Chama uma pessoa para 1 minuto para falar. Se já assistiu a live, se gostou, se interessou, 1 minuto, né? Só pra gente ter um testemunho vivo, tá? Então fique com medo, não. Levanta do sofá aí, apruma a cara, é só o rosto, mais nada, né?
Vamos ver aqui. Quem que eu chamo, gente? Peraí. Já Mas sei. pra você tirar, você vai clicar no ao vivo e vai estar um xizinho na pessoa, você tira a pessoa quando você quiser tirar, entendeu? Convidei aí agora. Obrigado Convidei você, o Marcilene, por Paulo, estar aqui eu com a acho. gente. Reze por nós. Paulo! Eu te Ô, convidei! gente, se vocês quiserem Um levar a minuto conversa você tem para direto pra falar? cidade de vocês, Ah! aí, ó, entrou. Boa noite, meus Paulo queridos. entrou. Estava ouvindo vocês aqui. Que alegria. Vocês, de fato, Oi. encheu o meu coração de alegria, o da minha esposa e o do meu filho. Ouvir a verdade, de fato, faz com que tudo seja tornado melhor, seja tornado mais, como você mesmo está falando, perene, fixo, forte, concreto. Então, mesmo que a verdade doa para alguns, a mesma verdade que dói é a mesma verdade que salvará a sua alma. Deus seja louvado na vida de vocês. Amém, meu irmão. Ô, Paulo, Tô você nos está nos Estados Estados Unidos, Unidos, né? Maravilha. Estou bem Que lugar? próximo, Valadares. Aí. bem próximo de Boston. É uma cidade chamada-se Boston. Valadares. Ah, eu sei Tá, falar o nome, não, mas tá Se bom. você Tá for falar, eu maravilhoso. acredito que o inglês já seja algo comum para você. Ah, pelo amor de Tá no Deus. eu tô dialeto, é o achando que a dialeto pessoa já, né? Vai deixar passar batido. Ai, cara, mas Não é deixa brinquedo, brincadeira não. de lado. Que bom mesmo que vocês se propõem assim, com verdade, entregar a verdade às pessoas que de fato necessitam dela. Eu sei que há uma entrega, vocês são pais, têm coisas para fazerem, há uma necessidade cotidiana, há um cansaço que é normal, é cotidiano, é do homem, e vocês estão aí se disponibilizando a ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas. Isso, de fato, é louvável e estarão em minhas orações, sem dúvida nenhuma. Maravilha, meu irmão. Amém, Paulo. Top. Obrigado, Abraço, querido. tá, gente? Amém. Deus te abençoe. Vamos marcar uma Claro, live claro, depois vai de ser novo, um viu, prazer. Paulo? Que São João da Cruz seja o seu intercessor essa noite. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Abraço. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Eu não sei como é que tira, não, Paulo. Ah, então tá. Obrigado, querido. Deus abençoe. Que bênção. Paulo já fiz muita live com Paulo, gente. Paulo é um homem de Deus. Muita gente boa. Quem Vamos quiser lá, levar então é conversa isso? de herege, hein, gente, pra cidade, pede permissão ao bispo e leva a gente. Não pede permissão pro bispo. Aluga um galpão, Na praça. coloca um som bacana e chama a gente, na praça, ou então aluga um colégio, como é que fala? Um auditório. Não precisa falar com o bispo, não. A gente vai, entendeu? Tem essa não, porque se você falar com o bispo, dependendo do bispo, não vai deixar. Entendeu? Mas isso é importante, né, cara? A gente fala assim, mas vamos rezar pela conversão de todos, né? A nossa. E se a gente é verdade, católico, com a gente quer que certeza. todo mundo vá para a eternidade. Mas Não pode desistir, né? a gente sabe que para ir para a eternidade é preciso um processo de conversão. Não, Vida, né? Doiô, tem uma frase Peraí. muito interessante que é o seguinte: a partir de um momento, seja ele mais doloroso na vida de um católico, vamos colocar aqui, cara, é uma cena que eu tô falando só para a realidade católica para vocês entenderem que o up do negócio é muito além da nossa realidade humana. Vamos supor que entra um malandro, Eduardo, estupra as nossas filhas e mata as nossas filhas. Josi, eu mandei o convite. Nós não podemos desejar o fogo do inferno para esse cara. Nós precisamos que esse cara se converta. Olha como é que é doloroso. Olha como é que é doloroso e nunca é fácil ser católico. Né? Então, assim, é a dinâmica da vida oracional para a gente tentar ter 1% dessa graça. Né? Isso é o que... Opa! Oh, Oi, gente! Ei, minha irmã! Seja Paz do bem-vindo. Senhor. Amém. Eu tava, A paz. Como é que você tá? eu tava ouvindo Fala aí pra vocês nós. e o Paulo, eu conheço ele. A gente fez um curso juntos aqui. E aí eu escrevi lá, falei, oi, me chama que eu vou também. Você é Eu dos sou- Estados Unidos eu também? sou Você mineira. está aí? Você é de Valadares. Não, Ah, tá. De Valadares. não. Eu ainda sou mais do interior. Deus é daqui. pai. Eu fico lá uns 200 quilômetros de Valadares. Ah, É. sim. mas com certeza você deve ter um Ah, monte tá de amigo certo. valadarense. Deixa né, eu- cara? Ah, meus filhos estudam lá.
Deve ter uns 300 primos aí. Não tem jeito. Eu imagino. Boston, na Flórida, tem uma galera. Bom. Mas eu vou falar com você. É verdade. É que Querida, eu tenho um projeto também que chama Metamorfose e virou assim um projeto missionário. Na verdade, isso é um projeto que aconteceu durante a pandemia. A gente já fazia trabalho com mulheres na igreja, né? Dando curso, essas coisas assim. E aí, durante a pandemia, a gente começou a fazer isso pelo Zoom, cresceu, escrevi livro. O nome do projeto é Metamorfose, o nome do livro é Saindo do Casulo. E a gente tem viajado a alguns lugares do Brasil, sabe? Com esse projeto missionário. E é muito lindo. Que Maravilha, hein? É isso aí. Eu tô olha, eu quero conhecer. bonito. Legal. Reze por nós, né? Mulher, Depois, me manda no direct eu depois, eu quero saber sobre esse livro. Resgate da igreja. Eu participei lá em Valadares de Da Fraternidade do Caminho. Acho que né? mas é muito bom. É muito legal. Adriane, o seu trabalho é só com mulheres ou não? Voltado mais para mulheres. Mulheres. Massa. É bem Que legal, legal. Bom, parabéns, que Deus abençoe aí. Vocês também, um abraço. Prazer conhecer. Amém. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Você sabe sair porque eu não sei tirar ninguém que entra. Eu vou tentar. É só Eu vou tentar. Eu vou Você vai aprender. clicar no ao vivo, vai ter um xizinho na sua foto, você sai. Eu acho que é só sair. Pronto. Mentira. Isso. Que bênção, gente. Olha, é isso aí, né? Eu tenho mais o que fazer agora. Vocês têm que colocar menino para dormir. Dar mamadeira já deve ter dado, né? Eu tenho que dar um jeito na minha vida também. Mas eu quero agradecer a todos que participaram conosco até agora. Do Yu, Yuri Kirchner. Formação Católica. E Yuri Kirchner. Como é que fala o nome dele? Kirchner? Não, é Kirchner. É mais bonito. Gente, quem quer fazer oração, quer falar alguma coisa final aí, pode ficar à vontade. Não, é que a gente converta a cada dia, reze, não desespere, né, de forma nenhuma. Vamos focar nos santos, na vida dos santos, aí, para a gente ter o mínimo de paciência, rezar pela conversão de todas as almas, né, seja as que estão aqui, desde o purgatório, e nunca abandonar a fé católica, independente do que aconteça na nossa vida, né, ou na vida do clero. Né? O Cristo é o autor da fé católica, e ponto final. E assim, vamos deixar uma tarefa para a galera aí. Vamos essa semana fazer um movimento. Vamos começar a gerar um movimento também prático. Vamos fazer essa semana o seguinte: de hoje até domingo que vem, se comprometa a rezar, pelo menos com bastante devoção e atenção. Você vai parar. Não vou te pedir nada demais. Você vai parar e vai lembrar do seu pároco e do seu bispo. Tá? Independente se ele é bom ou ruim, se ele é santo ou se ele é pecador ainda, você vai pensar, vai fechar seu olho, vai se colocar diante de Deus e pensar no seu pároco, no seu bispo, e fazer com muita atenção e devoção um Pai Nosso e uma Ave Maria, de forma calma, né? Rezando calmamente, prestando atenção no que você está falando. E nós vamos fazer esse trabalho aí, de hoje até domingo que vem, beleza? Se comprometam comigo, vamos junto aí. Todo mundo rezar pelo pároco. Amém. O Yuri pode rezar para nós, né? no final? Presença, né? Sim. Vamos pedir a graça tanto do Espírito Santo e do nosso Santo Anjo da Guarda, para que ele nos ajude, né, a vencer as batalhas. Aí já começou, as batalhas espirituais. Aí, Nossa Senhora caiu. Viu? Leva um padre. Então, que o Santo Anjo venha mesmo ao nosso auxílio, que a gente possa entender que a fé católica é uma fé que tem lutas espirituais, né? Ele nos leve a cada dia mais a adorar o Senhor, o Santíssimo Sacramento, e consigamos vencer as batalhas do dia a dia, junto com a nossa família, que o nosso objetivo, de fato, é chegar e alcançar o céu, com todas as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Por isso nós precisamos, de fato, do auxílio do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que a casa continue intacta, mas tá certo.
Gente, Deus Abraço. abençoe vocês. Até a próxima, se Deus Valeu. quiser. Tchau.